E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que está essa força? A gente acabou a live com o Gerson, vai conversar agora com a Só Não Passa Quem Desiste. Só Não Passa Quem Desiste. Antes de chamar ela já pediu aqui, deixa eu só mostrar para vocês, o pessoal na live do Gerson perguntou dos livros que a gente estava falando. Eu vou mostrar alguns livros aqui para vocês, talvez seja interessante, tá? Fala, Eduardo, beleza, cara? Ó, esse é o principal que eu acho, tá? Como aprendemos. Ele é bem curtinho, ó. Tem 180 páginas, você lê em 3 dias, você lê ele. E é muito interessante, vários insights e tudo provado cientificamente, tá, gente? Esse livro é muito bom. Esse livro aqui também é bem legal, Aprendendo a Aprender. Ele fala um pouco mais das ciências exatas, tá? Mas tem algumas partes dele que dá para captar para o estudo jurídico também, tá? Da Barbara Oakley. Nenhum desses livros é livro de brasileiro, tá, gente? Por exemplo, esse aqui, Evitando a Procrastinação. Palavras finais sobre a procrastinação, esculpindo seu cérebro, mais dicas de memória, evitando excesso de confiança. Enfim, tudo isso tem nesse daqui. Aí, esse daqui também é muito bom, sendo que esse daqui já é mais complexo, tá? Ele é uma leitura bem mais densa. E aí eu sugiro você ler em partes. Eu mesmo não acabei ele ainda, apesar de ser muito bom, rápido e devagar. Ele diz respeito aos sistemas do nosso cérebro, tá? Esse é muito bom. Aí vamos para mentalidade. Mentalidade tem que é o melhor que eu acho, é um chamado Mindset, da Carol Dweck. Ele eu tenho no tablet, então eu não tenho ele fisicamente. E os outros dois bons para mentalidade é esse daqui. Esse daqui é excelente, gente. Mais esperto que o diabo. Muito, muito, muito bom. Muito simples, tá? Não tem nada de religião e tal. É uma conversa que o cara tem como se fosse aquele filme Advogado do Diabo. Muito interessante para melhorar a nossa mentalidade. Pessoas de sucesso e tudo mais. E por fim, em relação a foco, tá? Temos esse daqui. Essencialismo, tá? Excelente. Esse livro aqui é muito, muito bom também. Todos esses que eu mostrei são muito bons, mas esses últimos são muito interessantes, tá? Esse essencialismo, olha como ele tá. Quase toda parte dele eu acho importante. Aí ele já tá todo marcado. Às vezes não tenho marca-texto, eu deixo ele todo marcado. Todos esses livros são interessantes. Agora vocês estão com mais tempo, né? De repente vale a pena ler uma coisa a mais do direito. Vamos chamar aqui a Só Não Passa Quem Desiste. Que eu, super organizado, não perguntei nem o nome dela. Ela vai se apresentar agora para vocês todos, viu? Inclusive para mim. Vamos lá. Chamei aqui. Vamos ver se ela aceita. Opa! Boa noite! Tudo bem? Eu tava falando pro pessoal que agora que eu me toquei que ou eu esqueci teu nome ou tu não me falou. É Yasmin. Yasmin, pronto. O áudio tá bom aí? Oi? Tá perfeito. Vocês estão escutando a gente bem, pessoal? Falem aí se tá tudo tranquilo. Às vezes tem 1000 lives ao mesmo tempo, aí começa a dar bug no Instagram, né? Pronto. Yasmin, pois se apresente para o pessoal, por favor. Eu sou Yasmin, estudo para magistratura. Certo. Estou aí nessa luta de concurso, trabalhando, estudando. Sou casada, tenho filho. Certo. E estamos aí aproveitando todo o tempo possível, né? Para chegar lá. Entendi. Tá estudando há quanto tempo, Yasmin? Para magistratura tem 2 anos e meio. Certo. Você estudava antes para quê? Eu comecei estudando para TRT, né? Tipo, nada a ver. Nada a ver, não. Eu comecei estudando para TRT também. Porque, assim, durante a faculdade, eu falava que queria ser juíza. Passei 4 anos falando isso. Só que eu tive alguns professores que falavam, não faz concurso, vai advogar, você prefere advogado. Aí, no último ano da faculdade, eu decidi que eu ia advogar. Aí, fui para Coimbra, fiz pós-graduação lá na universidade
Voltei e falei, não, vou voltar, vou advogar, vou fazer Foi pra mestrado. fazer mestrado? Eu fiz pós-graduação, Hum, me inscrevi no mestrado, mas acabou que aí eu voltei para o Brasil e a situação na minha casa financeira não estava legal. E aí ficou até uma mala minha para lá, não voltei para fazer o mestrado. Ah, entendi. E daí Ficou a mala. ficou a mala. Daí com uma semana que eu estava no Brasil, eu decidi que eu não ia querer advogar. Vi meus amigos estudando para concurso e falei, não vou advogar. Fiquei pensando na estabilidade e falei, vou estudar. E aí minhas amigas estavam estudando para TRT. Uhum. Aí eu comecei Isso foi quando? Isso foi em 2011. Ah, tá. 2011. Tinha muito TRT nessa época, né? 11, 12, 13. Eu passei no TRT, mas eu acho que esses TRTs aí, 2011, 12, eles já não estavam chamando tanta gente. Não. Pro E eu Gerson, só fazia oficial de justiça, porque eu sou do interior. Entendi. Hoje eu moro em Vitória, mas sou do interior. Então eu pensava assim, oficial de justiça, eu vou ter mais... vou poder meu horário, né? Flexibilidade de horário para ir para casa e tal. Aí eu comecei a fazer TRT e aí eu fiz o TRT primeiro e falei, gente, esse pessoal não estuda, porque assim, eu não tinha estudado nada, fui lá ver como era, não, 20 mil pessoas, eu tinha ficado em 2 mil. Eu falei, não, peraí, as pessoas não estão estudando. Aí no segundo fiquei em 300 e pouco, no terceiro 200 e pouco, no quarto eu fiquei em 20º, oficial de justiça, no Mato Grosso. Só que nunca fui chamada, porque oficial de justiça... De repente Deus sabe o que faz, né? Oficial de justiça no Mato Grosso, eu acho que você iria penar um pouquinho só. Um pouquinho, e naquela época eu tava solteira, então assim, eu não tava me importando muito não. Aí, o que aconteceu? Eu meio que achei que estava dominado, né? Quando você começa a ir bem, você acha que está dominado. Vai dar certo. O próximo concurso é a sua primeira, né? É, tipo isso. Se você acha que é uma escala, mas nem sempre é assim. E aí, eu, nessa de achar que estava dominado, não continuei focada igual eu estava. Eu estava assim, eu não saía de casa para nada mesmo. Fiquei 6 meses, tipo, trancada sem fazer nada. Aí, quando eu vi isso, eu falei, não, peraí. E aí comecei a colocar outras prioridades na minha vida. Eu não sabia que eu estava fazendo isso, mas eu estava fazendo. Inconscientemente a gente faz. Inconscientemente, achando assim, que não, eu estou estudando, mas estudando aqui com a página do Facebook aberta aqui, discutindo política, videoaula aberta aqui e fazendo outra coisa, entendeu? Jogando, tipo, fazendo tudo menos estar focada. E isso eu comecei a regredir nos concursos, né? Sim. Obviamente. E aí, nesse meio tempo, eu reencontrei, que hoje é o meu atual marido, né? A gente já tinha se relacionado antes. E ele acabou mudando para Vitória para trabalhar. E ele falou, vamos para Vitória. Aí saiu um concurso aqui em Vitória, da Câmara aqui, de nível médio mesmo, não era nem não tinha para analista. Ele falou, faz. Aí isso foi em 2014. Aí fiz, passei. Mas assim, não era nada que eu queria, porque não é a minha área e tal, enfim. Mas era uma oportunidade de eu sair de casa, já estava pesado, meus pais, né? Não dá, assim, a gente sabe que viajar para concurso não é barato. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, o pessoal te dá um de baba por aqui, viu? Já vi umas 10 pessoas, nossa, pessoa muito querida. Pessoal, cadê os meus seguidores aqui para me elogiarem também, pô? Tô brincando, pode continuar. Eles são queridos. Daí... Você encontrou seu marido, ele se mudou para Vitória e aí você... Isso. Fiz concurso, passei e comecei a trabalhar. E aí, nesse meio tempo, os TRTs... Veio uma seca, assim, de TRT. Eu lembro que acho que teve Maranhão, mas não fui. Já não estava mais tão estudando. Comecei a trabalhar. Aí depois veio Minas. Eu já estava trabalhando de Minas. Estudei muito pro de Minas. Aí, na hora da prova, deu uma confusão lá de trânsito em Belo Horizonte. Eu tive que sair correndo do carro, andar no meio dos carros. Uma confusão danada, cheguei na prova e perdi por 2 pontos. Também. Não, por isso que hoje eu sou a primeira a entrar no Uber e tem um monte de amigo aqui, ó, que fica no hotel comigo, que fica brigando comigo, que eu quero sair cedo, mas é porque eu já tenho experiência ruim, então eu já sou a desesperada para sair do hotel. Sei como é. Inclusive, meu marido tá online aí, ó, tá escutando aí a história. Pronto. Daí... Não passei isso de Minas e fui casar, né? Fui casar na igreja. Aí casar e para a vida da pessoa todinha. Isso, a gente se engana achando que não, mas para. Mas naquele momento, para mim, eu já estava trabalhando
era... Aí, ó, Marcinho, meu marido. Tá certo. Abraço, Marcinho. Era uma prioridade da minha vida. Eu queria casar. Tinha o sonho de ter festa, de casar na igreja e tudo mais. E daí, eu e ele, fizemos todos os esforços possíveis. Fizemos a festa, nos casamos, do jeito que a gente queria, tudo certo. E daí, eu sempre assim, saiu um concurso, eu falava, não, eu vou estudar. Porque eu sabia que onde eu estava, eu sei, né? Onde eu estou não é o que eu quero. Sim. E eu não estudei para estar onde eu estou, né? Assim, eu quero minha área, que é o que eu gosto. E daí, 3 meses depois que a gente estava casado na igreja, a mãe do meu enteado faleceu. Sim. Meu marido tem um filho, né? Ela faleceu. E aí eu falei, cara, agora acabou a brincadeira. Porque assim, ele veio morar com a gente, né? Eu virei mãe da noite pro dia. Sim. Eu também tenho vontade de ter um filho biológico. Então eu falei, cara, são 2 crianças. Agora eu tenho que focar total. Daí saiu o edital do TRF, da 2ª região, né? Daqui. E assim, aí eu falei, cara, como que eu vou fazer? Trabalhava de 8 da manhã às 5 da tarde. Aí o Heitor, que é o meu filho, né? Que agora é meu filho, ele ainda não tinha vindo. Isso foi em novembro de 2016. Ele veio pra cá em fevereiro de 2017. Porque ele terminou o ano letivo lá primeiro com a minha sogra, depois ele veio. Daí eu falei, o que que eu vou fazer? Falei, só tem uma solução. Vou estudar de madrugada. E comecei a acordar às 3 da manhã, todos os dias da semana, religiosamente. Quem é seguidor raiz aqui lembra. Foi nessa época que eu criei o Instagram. Novembro de 2016, quando eu comecei a estudar pro TRF. E aí, era tudo novidade. Penal, processo penal, tributário, ambiental. Todas essas matérias que não via em TRT, eu não via desde a faculdade. Então, para mim, era tudo novidade. Aí eu comprei um curso, li todos os PDFs, todos os exercícios. Assim, eu tinha certeza que eu ia passar. Bomba! Tipo, estudei muito. As pessoas ficavam, meu marido ficava, amor, para com isso, você não vai aguentar. E estudava de 3 às 7 da manhã, trabalhava, chegava em casa às 5h30 da tarde, mudava roupa, ia pra academia, voltava e ia estudar. Meu marido faz comida, faz tudo. Eu só estudava e trabalhava. Ele disse que ia postar as receitas aqui. Isso aí. Aí eu fiz a prova, não passei, bomba total, assim, bomba mesmo. Foi assim. É quando a gente mais espera de alguma coisa, quando a gente mais espera que venham os nossos piores resultados. Parece exatamente. Eu tava esperando muito e deu tudo errado, assim, tudo errado mesmo. Eu fiquei desesperada. E daí que eu falei, cara, eu não vou mais fazer prova de analista. Cansei. Isso não é pra mim. Eu não quero mais. Eu vou retomar meu antigo sonho e deixa eu ver o que vai acontecer. E daí eu liguei pra Marina, que é a magistrada em formação, que a gente formou juntas na faculdade. E ela estava estudando, né? Eu liguei pra ela e falei, Marina, fiquei mais de hora. Falei, o que eu faço? Pedi ajuda. Conversei muito com o Leopoldo, que é a magistratura estadual em foco, que também é daqui de Vitória, meu amigo antigo. Conversei com todo mundo e falei, cara, eu vou encarar isso. Falei com meu marido, eu lembro direitinho, ele na cozinha, mexendo na panela. Aí eu, amor, a partir de hoje eu tô usando a magistratura. E pronto. E foi, comecei tudo do zero, assim. A maioria foram sinopses, né? Peguei resumo de amigos e fui lendo tudo. E fui caminhando do jeito que dava. Fiquei 2 anos. Mas ainda tá estudando de madrugada, não, né? Não, aí que aconteceu? Em fevereiro de 2019, eu larguei uma função gratificada que eu tinha no trabalho, que ela me obrigava a ficar 8 horas, né? Na verdade, 9 horas lá, né? De 8 às 5. E comecei a sair às 3 horas da tarde. Às vezes a gente acha que não faz diferença sair às 3 ou sair às 5, mas faz muita diferença. Com certeza faz. Aí eu comecei a trabalhar de 8 às 15, em fevereiro do ano passado. E às 15 horas eu pego um Uber, vou para a sala de estudos e fico lá até às 9 da noite. Aí às vezes o marido me busca, às vezes eu volto de Uber. E assim estou na salinha há 1 ano. Assim, as pessoas até mandaram aqui perguntando, você acha que rende dormir pouco? Cara, eu sinceramente não tenho essa resposta certa para dar, porque eu dormia no máximo 5 horas por dia. Quando passava das 10 da noite e eu não estava deitada, eu ficava desesperada. Porque eu falava, meu Deus, eu tenho que acordar às 3 da manhã. E assim, no início foi muito difícil. Os primeiros 2 meses
Já aconteceu de dar 5 horas da manhã e voltar pra cama. Não é fácil, né? Você acordar. Eu levantava e falava, gente, são 3 horas da manhã, tipo, tá todo mundo dormindo. Tipo, eu fiquei 2 anos assim, era um mau humor, ficava nervosa, não queria fazer nada, ficava com raiva que as pessoas me chamavam pra sair, eu não podia. Gente, tem que acordar às 3. Vocês estão com a vida resolvida, eu não, eu preciso passar. Aí, graças a Deus, não estou mais nessa, mas se precisar, estamos aí de novo. Mas só me diz uma coisa, nesse período que estudou 2 anos, foram 2 anos acordando às 3 da manhã, não foi mais cedo? Foram 2 anos acordando às 3. Só que eu comecei a acordar às 3 na época do TRF, né? Ah, do TRF, né? Mas aí depois continuou um pouquinho já estudando para magistratura. Fiquei 1 ano e meio. Mais de 1 ano e meio da magistratura, eu fiquei acordando, acordava às 3, estava até às 7 da manhã. Depois da noite. E para mim era melhor, porque se eu estudasse depois do trabalho, meu marido chegava, meu filho chegava. É a hora que você acaba, a criança quer atenção, bate na porta. Com certeza, então, assim, buscou adaptar. Exatamente. O que eu diria, eu não, assim, eu também não tenho uma resposta certa, mas que o sono é necessário. Então, onde você vai colocar ele, isso aí depende de cada um, mas que ele é extremamente necessário para você consolidar conteúdo, ele é demais. Com certeza, eu tenho. Não, pode falar. Por favor. Eu falo assim, que eu tenho certeza que às vezes a gente fica assim, se cobrando, né? Ah, meu Deus, eu estou estudando, eu não consegui passar ainda, o que está acontecendo? Eu tenho plena consciência que esse período, se eu tivesse estudando num horário, tipo, normal, né? Não é nenhum horário, assim, dormindo, pelo menos 6, 7 horas de sono, talvez a minha qualidade seria outra, mas era o que eu tinha. Então, eu falo assim, eu passei muito tempo arrumando desculpa. Eu falo que quando a gente tem menos tempo é quando a gente mais faz. Não tem jeito. A gente comentou, eu comentei com o Gerson sobre isso. Na verdade, quando você tem muito tempo, aquilo ali fica... Você tem tanto tempo que você não sabe como encaixar, que você encaixa mal. Aquele tempo grande você tem. E quando você tem tão pouco tempo, você fica tão preocupado em fazer ele render bem, que você consegue fazer ele render bem. Parece meio óbvio, né? Mas é porque as pessoas não se ligam. Não. Eu vejo agora, assim, que a gente tá nesse período em casa, aí eu sempre tenho alguma coisa para fazer. Ah, eu tenho que botar a roupa para bater. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quando você tem pouco tempo, sei lá, você tem que fazer. Olha quem chegou. Que agora é EMS concurseira, não a EMS, maravilhosa. Concurseira, até dizer basta. Não vou nem falar nada. Yasmin, me diz uma coisa. E aí, atualmente, você está fazendo provas? Como é que está o desempenho assim, nas provas? Assim, eu falo que eu sou uma pessoa, eu tava falando isso com uma amiga. Eu não sou aquela pessoa que vai subindo degrau por degrau. Eu sempre falo que, para mim, para a maioria, é tudo muito difícil. Eu oscilo muito. Por exemplo, prova CESP, eu vou muito melhor do que prova Unesp. Por exemplo, eu vim de uma prova TJ Santa Catarina, que foi a minha melhor prova. Foi assim, eu fiquei super feliz com o resultado. E depois veio o Alagoas e me destruiu. Assim, que eu falei, cara... Aí você pensa, né? Meu Deus, eu vou desistir, mas pera, eu não tenho plano B. Tipo, eu não tenho plano B, não existe. Sabe? Aí você lembra do nome do seu Instagram. Aí você lembra, aí então fala, hein? Olha o nome do seu Instagram. Mas é porque, tipo, você fica pensando, cara, o que eu tô fazendo, sabe? Então eu oscilo muito. Eu vou numa prova, fiquei 3 pontos do corte. Aí na próxima, igual a Alagoas, aí você vai lá e fica 15. Aí depois você volta e fica 4. Então, assim, eu oscilo muito. Eu não sou aquela pessoa que vai chegando devagar. Não sou. Não sou mesmo. Isso aí já até eu tive a consciência disso. Não sei se é a banca... Não, depende da prova, né? Eu acho que o mais importante aí é a pessoa identificar o porquê foi mal. Porque às vezes a pessoa olha, pô, fiquei a 4 não, mas se bem que eu acho que teve um lapso razoável, né? Entre a prova de Santa Catarina e Alagoas. A Santa Catarina foi em março e a Alagoas foi muito tempo. Santa Catarina foi final de abril, Alagoas foi início de outubro. Foi outubro, então 6 meses aí, né? Muito 5, tempo. 6 meses. E aí você identificar o porquê você foi mal. Às vezes tem uma explicação. Por exemplo, lá no TJ Alagoas, teve muita questão de tributário, legislação específica, né? As pessoas não costumam estudar. Então, tem que identificar o problema e trabalhar de um jeito para no próximo ele não acontecer. Sim. Só dar um exemplo.
Tem exemplo para os dois. No ano passado, tinha alguns alunos meus que fizeram a prova TJ Paraná. E foi pouco tempo antes, né? Foi tipo Sim, foi março, um Paraná. mês, 2 meses antes, um mês antes. E aí eles fizeram, aí foram mal. Sendo que aí mandaram o resultado, aí dá para analisar, né? Quando você foi, a matéria que você tá mal e tudo mais. E considerando que a prova do Paraná ia ser muito parecida com a Santa Catarina, porque era CESP, a distribuição de matérias era muito parecida, aí a gente atuou nisso daí. Lá em Santa Catarina deu certo. E aí, em Alagoas, também muita gente levou bomba, porque ninguém estava esperando essa prova tributário, uns mais específicos, realmente pouca gente esperando. Aí, depois teve TJ do Mato Grosso do Sul agora, né? E aí, a base foi a mesma. Então, se você soubesse trabalhar, os dois seriam bem. E realmente, eles não passaram lá e agora passaram no Mato Grosso do Sul. Sabendo agora, quando mistura as duas bancas, é complicado mesmo. E assim, eu vejo que eu tenho muita dificuldade. Eu até estava olhando ontem, a live que você fez ontem, falando que tem que ser voluntário, tem que ser espontâneo, né? Assim, você lê. Então, eu tenho muita dificuldade com a lei seca. Assim, eu leio muito a lei seca desde sempre. Não tenho problema com isso. Já me acostumei, não ligo, leio todo dia. Mas eu tenho muita dificuldade de lembrar aqueles detalhes. Assim, é surreal. Quando eu chego em casa, que eu olho e falo, mas como eu não lembrei isso? Então, assim, eu não erro coisas... Assim, a maioria dos meus erros são coisas idiotas que estão na lei. Na lei, assim. É coisa que você fala... Porque tudo bem, você errar um prazo, acontece, é muito prazo. Não vou nem falar de prazo. Prazo, ok. E prazo cai pouco, coisas. Né? Cai pouco. Exatamente. Eu falo de coisas aleatórias, que não são aqueles prazos, mas que você tem que decorar, porque tá ali igual. Eu tenho muita dificuldade para decorar. Como é que tá a sua resolução de questões? Olha, eu já tive que zerar meu QC, que ele tava com quase 29 mil questões. Já fiz um revisaço inteiro, que tem 5 mil e pouco. Já fiz aquele do CESP, da Gispódio, que tem 1.800 e pouco. Já comprei outro revisaço, porque eu gosto de fazer no Livros, eu gosto de estar no QC, mas agora eu tô com quase 4 mil de novo no QC. Eu faço muita questão. Mas como é que você faz questão de aleatoriamente ou de... Olha, antes, eu estava fazendo assim, por exemplo, magistratura. Escolhi o cargo, faço disciplina. Eu não sou aquela pessoa, estudei atos administrativos, vou fazer questão de atos administrativos. Não, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de colocar a matéria, né? E, às vezes, se fosse, eu vou fazer prova CESP, então eu vou cair em cima de CESP, vamos supor, faltando 15 dias. Eu não gosto de selecionar o tema dentro da matéria, porque eu acho que fica muito fácil eu ter estudado sucessões hoje e fazer questão de sucessões. Eu não gosto. Tem gente que gosta, que prefere assim. Eu não gostar, gostar é um termo que deveria ser expurgado do vocabulário conselheiro. Gente, gostar é muito problemático, porque quando você bota o gostar, você bota o não gostar também. E às vezes o não gostar ou odiar é necessário. Aí você não eu gosto de fazer assim, isso aqui eu não gosto. Aí você fica treinando mal o seu cérebro, mandando a mensagem errada. Pô, mas eu não gosto disso aqui, tô fazendo. Aí não aprende, bicho. Então, tira o gostar. Tem que ser o que serve e o que não serve. É bem mais fácil trabalhar assim. Pra mim, não serve fazer do tema. Eu prefiro botar a matéria e deixar vir uma coisa, licitação. Li tem 2 semanas. Pra ver se eu estou conseguindo absorver, entendeu? E a questão é que quando eu tô fazendo exercício, eu tenho um nível de acerto muito alto. E aí, chegando na prova, eu não consigo manter isso em algumas matérias, entendeu? Mas você já parou para pensar que talvez seja um problema de fazer prova? Sim, eu acho que tem muita coisa envolvida. Eu acho que uma pressão também que eu tenho, eu falo, mulher é sempre mais difícil, né? Esses dias estava até um debate no Instagram da Emes, muito interessante, que ela faz a parte de concurso, sobre ter filho, né? E a mulher, ela tem o prazo de validade, não tem jeito. E assim, eu tenho 34 anos, então acho que tudo influencia, tendo a pressão de você ficar pensando, meu Deus, eu tenho que passar, meu Deus, isso aqui, essa prova pode resolver a minha vida. E aí acaba gerando eu tenho certeza que tudo influencia, não é só um fator, entendeu? E eu vou tentando trabalhar isso com o tempo. Igual assim, hoje eu fiquei pensando, falei, gente, 2020, em termos de fazer prova, vai ser um ano perdido, do jeito que tá aí. Verdade. Perdido, que eu digo assim, de fazer a prova. Sim. Vai ter tempo para estudar, para você rever as coisas com calma.
Mas assim, então aí eu fiquei pensando isso hoje. Até brinquei com o Leopoldo. Falei, gente, eu não tenho útero, não, cara, pra ficar um ano parado. Então, assim, acho que isso tudo influencia e óbvio que eu tento trabalhar isso na minha cabeça. Não, o tempo de Deus, porque, cara, se você não pensar que Deus sabe todas as coisas, pelo menos pra mim que acredito, eu acho que você pira. Porque tudo eu fico tentando, falei, cara, eu tenho que sair daqui com minha família, com meu marido, com meu filho. Então Deus vai saber onde vai ser o lugar, que vai todo mundo ficar feliz. É entendeu? isso mesmo. Assim, igual no Acre, eu fiquei 3 pontos no Acre, eu fiquei muito triste. Todo mundo, mas você queria morar no Acre? Eu falo, gente, eu não escolho o lugar. É o lugar que me escolhe, entendeu? Eu não tenho preconceito com lugar nenhum, eu vou para todos os lugares. Eu não tenho isso, entendeu? Mas eu tenho que pensar que Deus sabe de todas as coisas. Com certeza. Eu, na minha prova do MPF, em 2013, eu não passei por uma questão. E eu podia pensar desse mesmo jeito, né? Poxa vida, não era o meu dia, estava tudo direitinho, eu estava estudando muito bem. E na segunda prova que fiz, que foi a que eu passei judicializado, eu judicializei por questão objetiva e tal. Então, se eu não... Tanto é que eu depois paguei promessa, que eu tinha feito uma promessa. Se tudo der certo, porque imagina só você fazer todas as outras fases do concurso com a faca no pescoço, que a sua liminar pode cair a qualquer momento. A minha liminar saiu 2 dias antes da prova subjetiva. 2 dias antes. Então, eu tinha que continuar estudando sem pensar. Então, como é que eu estudava? Pensando no dia. Eu tenho que estudar hoje. Quando eu chegava amanhã, quando eu acordava, eu tenho que estudar mais um dia. Porque se eu parasse para pensar, se a liminar não sair, eu vou perder isso daqui, vou perder esse tempo. Não vou perder, velho. Estudo não se perde. Estudo não se perde. Não se perde. Treinar o nosso cérebro para isso é muito complicado. Eu estava num estresse gigantesco na época. Tanto é que minha família, minha namorada, nem chegavam muito perto, porque tipo, eu tinha que estar estudando muito para a prova, porque é uma prova extremamente complicada. 4 dias de prova, 6 questões subjetivas. É o concurso mais difícil do Brasil, né? Pois é, um dos mais difíceis. Ela é muito específica, né? Então eram 6 questões e uma peça todo dia, 4 dias seguidos. E aí depois a prova oral com a mesma condição de cair eliminar. Então, aí eu me prometi, né? Prometi dizendo que se eu passasse, se eu tomasse posse, não existisse mais problemas, eu pagaria a promessa. E deu certo. Então, Deus sabe o que faz. E quando você está muito agoniado, no caso você... ir um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Agora, é saber aproveitar, por exemplo, você falou de reprovações aí, é saber aproveitar a reprovação. Muita gente não sabe, Yasmin, muita gente não sabe aproveitar. E, de repente, é o que pode te alavancar aí, que seja esse problema dessa sua oscilação. Às vezes, por você ficar muito triste, às vezes, por estar triste, não conseguir corrigir bem, não conseguir identificar bem, porque, pessoa triste, sem conseguir pensar direito, ela não vai identificar objetivamente bem onde ela precisa melhorar. Sim. Então, de repente, a prova que tu ficou a 3 questões no Santa Catarina. No Acre. No Acre. No Rio foram 5. Mas o Acre foi entre Santa Catarina... O Acre foi antes entre Santa Catarina e Paraná. E Alagoas, né? Não. O Acre foi antes de Santa Catarina. O Acre foi início de abril. E aí, de repente, tentar acalmar os ânimos e analisar aquela prova ali, justamente para identificar onde precisa melhorar. Pelo menos, eu sempre tentava fazer isso, mas teve uma sequência de provas de procuradoria que eu fiquei em 3 provas por uma questão. 3 provas seguidas, tá? Era uma época que estava tendo muita. Procuradoria municipal, estadual e tal. Então, outra pessoa talvez, não é para mim. 3 provas seguidas, não estou conseguindo evoluir, tudo mais, não consigo. E eu sempre pensava, estou muito perto. É só um ajustezinho. No caso, na época, era jurisprudência, que eu nunca fui de estudar muito. Eu era já o oposto do que o pessoal gosta de zerar o seu direito, né? Eu acho que não preciso, mas eu também já era o contrário, eu não lia. E aí eu passei a ler e aí complementou. Então, quem dera, amiga, aí pergunta, você é juíza do TJ? Quase, né? Vamos ser. Tomara.
Eu vi o pessoal falando aí da questão do filho. Ah, eu tenho filho. Gente, eu também tenho uma criança em casa, um filho de 10 anos. Então, não é só... É o que eu falo assim. Se eu tivesse uma condição financeira muito confortável, eu não me importo de demorar 5, 6, 7 anos para passar. Juro, não me importo. Eu pararia tudo agora e engravidar, não teria problema. Só que o financeiro também conta, né, gente? Já tem um filho, 2 filhos, é muito pesado, né? Não é fácil, entendeu? A gente não tem ninguém aqui para ajudar, escola integral. Então, assim, não é fácil, não tô falando só pela questão de engravidar e, tô com pressa de passar. Não é só por isso. A gente tem que pensar também nas coisas, né? Com Dá para certeza. fazer tudo doido. Mas, assim, eu tô com tempo ainda, né? Acho que eu tô com tempo ainda. Mas, Não, eu assim, tá, você tá muito perto, né? Então é só essa questão, às vezes, que não tá no tempo de Deus mesmo, sim, de chegar e tem uma prova que às vezes você estuda porcamente por causa de qualquer problema, aí você vai lá e passa. Às vezes conta muito o psicológico como vai estar e o psicológico estar despreocupado. Por isso que quando tem gente que me pergunta, conciliação de estudos, né? Eu acho que você agora só está fazendo para juiz, não é isso? sim. Pronto, mas tem gente que tem, eu quero ampliar meu leque, vou fazer para juiz, MP, procuradorias, principalmente agora que vai restringir mais os concursos. E o que eu falo é que você escolha uma carreira, estude para ela, mas isso não impede que você faça outras provas. Por exemplo, Sim. se tiver MP e Espírito Santo, você não vai fazer? Claro que vai. Defensoria, faz qualquer Exatamente, qualquer coisa que chegue lá. Você não precisa botar só aquilo na cabeça. Por quê? Porque quando você faz isso e vai fazer uma prova que você não está estudando, você vai com bem menos pressão. Sim. E aquela pressão que você normalmente vai fazer, já, preciso resolver minha vida, você não vai para isso daí. Você, não, tô aqui, o material é parecido, vou fazer o que eu posso, faço a prova tranquilamente e às vezes dá certo, aí você, deu certo a primeira fase aqui. Então, mas melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Vou estudar para a segunda. Aí, muita gente acha que a segunda fase é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, não é. Se você passa na primeira, você tá meio caminho andado para a segunda, porque o conteúdo não é tão diferente assim. A forma de cobrança vai ser diferente. Então, você vai contratar um curso de rodadas, vai contratar uma magistratura estadual em foco, né? Se tiver MP estadual em foco. Mas você pega, passa e, deu certo. Nem era o que eu queria, mas deu certo. E aí você fica com a opcionalidade. É uma palavra muito importante para te deixar tranquilo. Opcionalidade é você, não deu certo desse jeito, mas deu certo do outro. Eu estou com opção agora. No teu caso, no momento, você não está com muita opção. Não. Aqui vai. Não pode, desistir não é opção. Mas se você passa num outro concurso desse, desistir é a opção. Porque você pode, não, eu vou ficar nesse, então não tô gostando disso, mas... Então, é algo que a pessoa faz sem muita pressão, aquela prova que ela não está estudando, às vezes dá certo e dá tranquilidade para depois, que talvez seja o que faltava para destravar. Até a tua própria confiança, a tua motivação. Passei numa prova difícil também. Então, te destrava e aí tu sai encaçapando as que você estava estudando todinho. Sim. Às vezes é porque eu falo assim, eu sou a regra, eu não sou a exceção. No seguinte sentido, tem pessoas, eu tenho amigos que eles fazem MP, fazem defensoria, fazem magistratura e não tem zero dificuldade na primeira fase. Sempre passa, não tem problema. Eu não sou essa pessoa, então eu penso assim, bem, quando eu estiver passando na primeira fase de magistratura, daí já posso começar. Eu não tenho esse preconceito. A defensoria não é uma carreira que eu acho que eu seria uma boa defensora, entendeu? Porque eu acho que tem muito isso também. Paulo réu. Você tem que saber o seu lugar, entendeu? Eu acho assim, óbvio que pode acontecer, abre a defensoria aqui, eu passei e eu gostar, me apaixonar. Pode acontecer isso, a gente não sabe, né? O que tem reservado. Às vezes você quer ser juiz, mas não é para você ser juiz, é para você ser promotor, pra você ser delegado. A gente não sabe. Então, assim, aqui no estado, igual teve a prova de delegado, eu fiz, agora até foi tudo anulado, vai ter tudo de novo, sabe Deus quando. Mas, assim, talvez, se eu passasse aqui como delegada, talvez eu falaria,
não, é isso que eu quero, eu estou gostando, apesar de ser mal remunerada, eu acho que no estado a Polícia Civil daqui é muito mal remunerada, mas eu acho que é isso, às vezes a gente fica batendo naquilo ali e não abre o leque, né, e não dá opções. E quando a gente tem a oportunidade de abrir o leque, às vezes dá certo. Exatamente. O que que eu fiz? Eu passei eu era oficial de justiça, aí eu fiz a prova do MPF 2013 e fiquei a uma questão. Sendo que aí eu fui ver a segunda fase dessa prova, e era um negócio, sabe aquele negócio absurdão assim, você, bicho, que lombra é essa? Não ia Nunca que eu ia passar. passar. Tipo, eu nunca ia passar, mas eu não só não ia passar, como eu ia levar uma pancada tão grande que dificilmente eu me orientaria. Aí eu pensei, não, eu não consigo passar essa prova. Falei para mim mesmo, não consigo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, vou mudar o foco. Foi a única vez que eu mudei o foco na minha vida. Vou estudar para procuradoria, advocacia pública. E aí passei a estudar para procuradoria, que o estudo é totalmente diferente, né? São 4 matérias principais, mas eu comecei a fazer, que foi nessa época que eu fiquei a 3 provas seguidas por uma questão do corte. E aí fiquei 3 provas, na outra passei, não passei bem, não fiquei bem na segunda fase, então fiquei lá atrás. Na outra passei muito bem no objetivo, fiquei na segunda fase em São Paulo. E por fim passei dentro das vagas na PGE da Bahia. Passei dentro das vagas. Num cargo excelente, mas que perceba, não era o meu desejo. Não é tipo ser advogado do Estado, defender o Estado. Não, tipo, como você disse de defensora, o meu talvez o pior seja defensor do Estado, porque eu detesto. Então, eu normalmente pau do Estado, entendeu? Mas eu passei na época e eu pensei, pô, tô com um cargo bom, assim, eu não fui, eu só fui aprovado dentro das vagas e aí o concurso parou. E aí, eu tô com um cargo bom, se nada mais der certo na minha vida, eu vou lá para Salvador, fico lá, pego um estagiário bom. Só que não faz porra nenhuma. O procurador. Mas aí, o que acontece? Aí me deu a opcionalidade. E aí eu pude, mas o que é que eu quero mesmo? MPF. Aí eu voltei para estudar o MPF, e aí é muito importante você saber adaptar os estudos quando você muda o seu foco, você tem que saber muito bem. E isso daí é você demorar, tipo, 2 semanas adaptando os seus estudos, sem estudar, só para identificar como você vai fazer. E muita gente não está disposta a isso. Não está disposta porque acha que simplesmente estudar e botar um monte de conhecimento e informação na cabeça, que na hora da prova eles vão vir como mágica você vai acertar. Não é assim, gente. Se vocês puderem gastar mais tempo analisando, identificando como você vai estudar, organizando, tudo direitinho, isso com estratégia, com eficiência, você tende a aproveitar você vai gastar 2 semanas ali, mas você vai estudar os próximos 3, 4 meses daquele jeito. Ao passo que, se você começar a estudar naquele mesmo, tipo, sem pensar em nada, você vai acabar desperdiçando seu tempo nos 4 meses, e aí juntando tudo isso vai dar bem mais que 2 semanas. Bem mais. Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que trabalhar muita coisa na cabeça da gente para alinhar muita coisa, sabe? Tem o pessoal fora da curva, né? Normal. Mas você... É a exceção que confirma a regra, né? Exatamente, exceção confirma a regra. Então, é igual assim, na prova do Rio, eu lembro que depois da prova de Rondônia, que eu, tipo, tirei férias no trabalho para estudar. Tirei 30 dias de férias para estudar. Queria muito aquela prova, falei, vou tirar férias. Aí tirei férias, estudei muito, fiquei indo pra sala de estudo todo dia, o dia todo. Continuei acordando às 5 da manhã para ir pro Cross mesmo, de férias. Tal. Voltei, não passei. Foram 4 pontos. Aí o Ian, que tá até aqui na live, tecendo a toga, o Ian falou, não, vamos... E tinha Rio logo depois. Sim. Tipo, 45 dias. Eu queria muito Rio, né? Que do lado do Santo. Do lado. Exatamente, queria muito. Aí o Ian falou, e eu não conseguia me reerguer, assim, fiquei uma semana, corrigi a prova e tal, mas sabe quando você tá estudando assim, você tá estudando porque eu sou essa pessoa assim, que eu dificilmente eu falo assim, não vou estudar hoje não. Dificilmente, eu me sinto muito mal, a não ser assim, eu não vou estudar hoje porque eu vou viajar pro interior, pra casa da minha mãe, vou passar toda semana, é uma coisa.
Mas assim, hoje eu vou ficar deitada ali na Netflix. Cara, vou te falar que acho que eu só fiz isso algum dia que eu tava de ressaca aí, que eu saí, entendeu? Errado. Mas, enfim, aí fiquei lá insistindo, não conseguindo sair nada. Aí o Ian falou, não, senta aqui, vamos fazer uma tabela aqui, vamos olhar os seus erros. Fizemos uma retrospectiva de todas as provas para trás e tal. Aí, cara, foi tão bom assim, eu consegui dar um gás. E assim, no Rio, eu falo que proporcionalmente foi a minha melhor prova. Porque eram muitos inscritos, todo mundo queria o Rio de Janeiro. Assim, comparando com Rondônia, claro. É uma diferença muito grande, né? Porque... E Rondônia também teve o problema de ser no mesmo dia do TJ do Pará. Depois foi adiado, mas o pessoal não estava sabendo. Exatamente. Adiado não, foi reaplicado o TJ do Pará. Isso, reaplicado. E não ter pagado a inscrição, me arrependi, senão eu poderia ter ido para o Pará depois. Eu fiz a inscrição e não paguei, né? Porque eu vi que não mudou, aí não paguei. Daí eu falei, cara, o Rio, mais de 12 mil inscritos, uma prova nível alto, como todas, para mim, todas as provas, o nível tá altíssimo. Não acho. Eu te falar que eu não fiz nenhuma prova bizarra. Tirando a Lagoa, que teve essa questão do tributário, que eu também não atribuo culpa a isso, porque eram 9 questões, ele tem 91 questões. As provas, elas têm vindo assim. São provas bacanas, justas, isso aí, justas. E aí, quando eu vi que quando eu fui corrigir a prova do Rio, e tem uma coisa também que eu acho bacana de falar, que eu conheço poucas pessoas que passam por isso, mas já me identifiquei aqui com algumas, até troquei já a mensagem. Eu tenho muito problema para corrigir gabarito, muito mesmo. Quem é meu amigo aqui sabe disso. Minhas primeiras provas na magistratura, quem corrigia meus gabaritos ou era meu marido ou a Marina, da Magistrada de Informação. Juro para você, não consigo. Eu mas por que? Ansiedade? Me dá ataque cardíaco, eu começo a passar mal, você não tem noção. Aí eu tirava foto, mandava pra Marina, aí Marina corrigia e mandava de volta. Tipo, coisa de maluco. Aí JK, que também tá aqui na live, falou, cara, qual que é o seu medo? Qual que é o seu problema? Já foi, você vai com uma prova, depois tem outra. E começou a falar na minha cabeça. Aí eu evoluí, comecei a jogar no olho na vaga, jogava e saía de perto, voltava pra olhar. Não conseguia corrigir uma por uma. E daí, depois, eu comecei a conseguir. Umas 3 provas para trás eu consegui. Já evoluiu? Só que assim, o gabarito... Natália tá aí, ó, falando, já corrigiu também, prova minha, gabarito meu. Por exemplo, no Rio, assim, as pessoas ficam desesperadas. Gente, saiu o gabarito, saiu o gabarito. Cara, eu não tenho a menor pressa. O gabarito saiu 10 horas da manhã. Eu só fui corrigir o gabarito 5, 6 horas da tarde. Eu fiquei o dia inteiro, eu lembro que eu tava em casa, deitada. Falei, cara, eu vou ficar aqui de boa. Na hora que eu me sentir confortável, eu vou corrigir esse gabarito. Aí ligo pra Natália, essa minha amiga que tá aqui, ela fala, amiga, faz uma meditação, relaxa, calma, você vai conseguir. Aí na hora que me deu vontade, eu sentei na mesa, meu marido tava do lado, eu fui falando e ele riscando. Porque também eu olhar e eu riscar já tá querendo demais. E aí eu olhava de rabo de olho, assim, pro gabarito, e ele ficava, amor, você vai passar. E eu olhava, era tudo pintado. Começou a me dar um negócio, só que, cara, a gente tá falando... mas se ele ainda estiver na live, só não faz isso, velho. Não vai, você vai passar, porque, porra, aí você fica, pô, eu vou passar, e já vai ter um piripaque. Não, deixa pra falar no final da correção, bicho. Cara, mas eu olhava pro gabarito e eu já vi que os espaços em branco, a gente já tem noção. Eu já sabia que não tinha dado. E aí, quando eu contei, aí, tipo, faltavam 5... fiquei 5 questões, né? Cara, eu chorei tanto, eu fiquei tão triste, porque, tipo assim, foi a única prova, até Marina, magistrada de formação, falou comigo quando saiu da prova. Falou, você tá muito tranquila, hein? Você vai passar. Você não fica tranquila assim. Você sai nervosa, você não quer falar de prova. Eu tava tão tranquila. Tava assim, fiz uma prova boa. Não vou falar pra você que eu pensei que... passei. Não, pra mim não existe isso, cara. Nem a melhor pessoa sai e fala passei. Você... não. Tipo, sei lá, acho que... Não, até Leopoldo já falou comigo que uma vez ele fez, tipo, ETJ São Paulo 2014. Ele falou, Yasmin, eu saí rindo, que a prova tava tão ridícula. Eu saí rindo. Fiz 86. Mas se a prova tá ridícula, não significa que você vai passar. Não, aí ele falou, cara, fiz 86, o corte foi 87. Exato. Tipo, exatamente. Então, assim,
Aí eu Uma saí coisa da é dizer, prova. não, a prova foi fácil, beleza. Sim. Mas isso não significa que você vai Que passar. você. Exatamente. Dificilmente. Quando eu passo perto da pessoa, a pessoa, nossa, que prova fácil. Eu já olho e falo, ai, que preguiça. Não, gente, sério, tá? Eu Aí não eu. comentava quando eu saí. Não, eu também não gosto de Deixava. comentar. Não gosto. Não Muito gosto de chato. comentar questão. Eu gosto de sair pro pós-prova, beber. Uhum. Eu Mas achar. falar em bebê, pouca gente acredita, mas na Bahia, quando eu fui aprovado, eu fui fazer a prova da segunda fase quase virado. E o povo acha, oh, você tem que estar perfeito, tem que estar com tudo correndo bem, velho. O negócio saiu de controle. Eu acho que era, salvo engano, era um sábado e um domingo. Aí eu voltava, era 2 dias seguidos, aí eu voltava no domingo à noite. E aí, na sexta e sábado, eu fiquei quietinho, na casa do meu tio lá e tal, e fui fazer a prova. Sendo que aí no sábado à noite tinha os meus primos, tal, chamaram pra sair, não, eu vou. Sendo que o negócio saiu do controle, não, eu vou pra voltar meia-noite, tipo, cheguei em casa 4 horas da manhã, eu tenho que provar amanhã, velho. E detalhe, eu não tinha, se dissesse, não ainda é a primeira prova, eu podia não ir, né? Mas era a segunda Sim. prova, eu já tinha feito. Não E tinha eu como. achava que tinha feito uma boa prova no primeiro dia. Sendo que aí quando você começa a tomar os goró, né? Aí fica perdendo a noção do tempo e tudo mais. Aí cheguei no outro dia, sendo que para você ver como são as coisas, você fica tão preocupado isso é interessante. Você fica tão preocupado em você eventualmente ter feito se perder, porque a culpa foi exclusivamente sua. Sim. Que eu cheguei no outro dia, velho, ligadaço na prova. Não, eu cheguei Sabia muito tudo que ligado. estava acontecendo. Não, eu sabia tudo. Eu fui dormir e tal, acordei, acho que a prova era 8, 9 horas, dormi 2 horas e meia. Agora acordei, tomei aquele cafezão. Bicho, é o seguinte, eu preciso manter minha sanidade por 5 horas. 5 horas. Depois pode acontecer qualquer coisa, mas... E, de fato, se manteve. Então, isso para assim, para quem está vendo aqui, ver que não precisa ser a atmosfera perfeita. Não precisa. Contanto que você esteja no melhor de si. Nesse caso aí, a sorte é que eu não tinha tomado um porre, né? Porque senão eu tinha me ferrado. Mas você vê que eu fui dormir muito pouco. Quando todo Ainda mundo, mais para tem que escrever, ter um né? sono perfeito, tenho que ter... Não necessariamente. Seria o ideal. Mas... Sim, sim. E outra, só para finalizar, e aí você faz a prova e você pensa, não, bicho, eu vou fazer essa prova. Se não passar, tipo, já tem aquela desculpa pronta e que até te dá um conforto, entendeu? Um conforto para você fazer aquele... Pô, eu me sabotei, mas beleza, se eu não passar, eu vou fazer o meu máximo aqui. Isso, em termos de mentalidade, é muito bom. É muito bom para a pessoa, principalmente na prova de segunda fase. Cara, eu, tipo assim, eu tento manter a sanidade mental para fazer as provas. Eu acho que já melhorei muito essa questão de ansiedade, mas acho que tem muito ainda para melhorar, assim. Eu sou uma pessoa muito estressada, muito ligada no 220. Então, eu tento dar uma desacelerada. Geralmente, as pessoas que ficam comigo no quarto são pessoas bem zen. Entendeu? Me diz uma coisa, você costuma fazer simulado? Faço, tenho feito simulado. Não era muito de fazer simulado, porque eu preferia entrar no QC, fazer tipo 80 questões, 100 questões do que sentar o simulado. Mas o Ian me obrigou e eu tô fazendo simulado Muito bem, direto. o Ian tem muitas coisas boas, pode confiar nele. Eu concordo com várias coisas que ele pediu para você fazer. O Ian foi um achado, a gente faz prova na mesma sala, a gente se conheceu na Bahia. Ian e Yasmin, né? Esse é ao oposto a minha. Mas os simulados são muito importantes. E usar o simulado para adaptar os seus estudos. De repente, o que está faltando aí é você identificar a deficiência de acordo com cada simulado que você faz. Você identificando, aí você... às vezes, o problema que as pessoas estagnam, o que eu noto, né? É que elas às vezes melhoram um pouco a pontuação e tendem a manter os estudos do mesmo jeito que elas estavam estudando para melhorar aquela pontuação. Sim. Sendo que você não percebe que você melhorou aquela pontuação porque mudou um pouquinho. Para melhorar ainda mais,
você vai ter que mudar mais um pouquinho. Para melhorar ainda mais, até passar, você vai ter que mudar mais um pouquinho. Então, se você manter o seu cronograma, mesmo relacionado, se você manter o seu cronograma estável e imutável, você tende a estagnar na nota também. Porque se você estuda mais uma matéria, você acaba ficando melhor nela, mas por uma questão lógica, relativamente falando, você vai ficar pior na outra. Aí, às vezes, na prova, essa matéria que você sabe muito bem, vem muito fácil. E aí, o que acontece? Nivela por baixo. Aquela sua boa sapiência, boa sabedoria naquela matéria, não adiantou de nada, porque a prova foi muito fácil. E a matéria que você não sabe tão bem, vem difícil, você vai muito mal, e talvez ela que faça a diferença na prova. Sim, isso já aconteceu comigo. E eu acho também bom do simulado, pelo menos para mim, eu tenho um pouco de problema quando eu vejo que, tipo, deu 3 horas de prova. Quando bate 3 horas de prova, começa a me dar agonia. Porque eu tenho... Tu fica olhando pro relógio. Eu fico com medo de não conseguir. Não, Deus me livre, saber o que está acontecendo. Porque eu tenho todo o cálculo. Quando falar meia hora, eu tenho que passar meu gabarito. Quando eu falando meia hora, eu tenho que passar o gabarito. Então, assim, o que acontece? Eu tento, eu não sou dessas que vai, vou começar por penal, que eu tenho mais... Não, eu começo a dar 1, eu nem olho o que tá na frente, eu tenho toque, eu começo a dar 1. Civil, comecei. Eu tento não deixar nada para trás. Só que, cara, se eu tô lendo a questão, tô vendo que eu não sei, eu tô muito na dúvida, eu passo, porque eu não vou ficar ali perdendo tempo. Certo. Só que nesse dia eu passo, quando você chega lá na SEM, que você olha para trás e passa... Tem um monte. Tem, tipo, 30 questões que você passou. E aí, isso começa a me dar pânico. Então, eu acho que o simulado ajuda muito nisso também, entendeu? Você colocar, tipo, o cronômetro e ir fazendo, tentar, tipo, terminar. Porque, assim, geralmente até a 100, quando dá 2 horas de prova, eu cheguei na 100, mas eu deixei aquelas para trás, entendeu? Sim. E daí tem umas que você agarra que eu fico, tipo, ei, vambora, cara. Tipo, não dá, né, pra ficar aqui. Mas é complicado. Mas eu acho que o simulado ajuda muito nisso. Eu tô tentando fazer um simulado por semana. Pra poder, tipo... Um simulado por semana. É porque eu tô em casa, tá? Não, eu sei, mas olha só pra... Como é aquela expressão, hein? Segura esse pensamento, né? Não, um insight pra você, tá? Quando você faz simulado toda semana, você acaba mandando uma mensagem pro seu cérebro que aquilo ali não é tão importante. Porque ninguém faz prova toda semana. Sim. Ninguém faz prova toda semana. E o simulado ele tem que ser, para o nosso cérebro, como se fosse uma prova, porque a gente está treinando para fazer prova. Então, quando você coloca uma periodicidade muito curta, por mais que aquilo ali você ache que vai melhorar, tô fazendo com mais frequência e tudo mais. Não, porque o cérebro vai ficar, mas por toda semana eu tô fazendo isso. Não é tão importante. Aí quando chega na prova, ele não dá a importância que deve ser dada àquela prova. Então, eu sugeriria para você mudar os simulados mesmo, a colocar mensais. E aí, isso não impede que você pegue o que é concurso e faça 100 questões no final de semana. Mas é numa outra sistemática. Você pode ficar resolvendo e já ver a resposta. Depois, é diferente do simulado em si, que você marca tudo e depois vai como se fosse uma prova mesmo, depois vai corrigir. Então, quando se faz uma periodicidade muito curta, talvez tenha esse problema. E eu só ia falar outra coisa sobre prova que eu esqueci. Mas enfim. Mas acho que era alguma coisa de estratégia de prova. Às vezes, lembrei. Era sobre quando a gente fica em dúvida nas questões, né? Tem uma coisa que eu até estava falando dos livros aqui no início, que tem um livro que eu não falei, mas anotem se puder. O nome do livro é Fixe o Conhecimento. É um livro muito bom, quem tiver aqui. Muito bom, porque ele é a cara de prova. E eu comprei ele tá no tablet. E ele fala do palpite de especialista. O que é isso? Quando você for, palpite para quem vai chutar, galera. Quando você define as matérias que você está bem e que você não está tão bem. Nas matérias que você está bem, confie na primeira resposta que lhe vem. Sempre. Agora eu faço isso sempre. Certo? Então você ficou na dúvida, aí você, não, mas eu acho que é essa. Na matéria que você está bem, você vai nela. Na matéria que você está mal, tenda a não confiar na primeira, marque a outra. Isso é o mais difícil, tá? Porque normalmente essa do especialista você até vai, porque
O que é que normalmente acontece? Quando a gente sabe muito a matéria, a gente tende a ver pelo em casca de ovo. A gente Nossa, fica... total! Total! Então, a gente tem que se precaver contra nós mesmos, contra o nosso próprio cérebro. Então, a gente já confia na primeira que a gente pensa. Na matéria que a gente não sabe, como a gente não sabe tão bem, a gente tende a cair em pegadinhas e cascas de banana que acontecem na prova. E aí a gente tende a marcar a de primeira aqui não é a certa. Então, tendo essa consciência, agora é muito complicado. É muito complicado. Sei que se você treinar nos simulados isso, de repente você consegue fazer na prova. É uma excelente dica. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu sou a rainha de mudar a resposta errada. Ó, eu acho que foi, eu não sei se foi Ceará. Eu lembro que Ceará foi minha terceira prova. E eu mandei muito bem, assim, eu fiquei super feliz com o resultado. Eu acho que foi no Ceará. Que eu contei depois 4 questões, eu até mostrei pro meu marido. Foi alguma prova SESC, não lembro se foi Ceará mesmo. Eu falei, que é o barco, tá? O SESC pode sair com a prova. Então eu coloco o que eu tinha marcado antes e o que eu mudei, coloco. Mudei. Pra depois eu ficar com mais raiva. Exatamente, é interessante isso. Muito aí, bom. 4 questões que eu tinha mudado. Aquela que você fica em dúvida, B ou D? Aí você marca D e a B. Cara, eu sou a rainha de fazer isso. Não, e a raiva que dá? Nossa, você fica com a pessoa raiva. Fica transtornada depois. Transtornada. Sim. Cara, tem prova, que assim, às vezes a gente reprova, eu pelo menos sou assim, que eu fico tranquila. Eu fico, igual Santa Catarina. Santa Catarina eu fiquei tranquila. Eu falei, pô, tá, não deu. Minas foi no dia do casamento do meu pai. Você pensa nisso, na igreja. Ele anulou o casamento com a minha mãe e casou de novo. Eu sou filha única. Eu não fui no casamento fazer a prova de Minas. Então, eu fui pra prova com peso, assim, muito grande. Só que aquela prova foi meio maluca, né? Não, Minas total. Não, total. E assim, eu fiz a mesma pontuação que amigas minhas que são, tipo, fera, assim, sabe muito. Que eu fico admirada como pode saber tanto. Então, eu fiquei feliz. Não fiquei triste de não ter passado. Agora, tem prova que eu saio, cara, que quando eu não passo, eu fico assim, sério, eu fico muito mal, muito mal. Muito triste. Não, tipo, acontece. no Paraná, eu acordei, meu marido tinha colocado vários bilhetinhos, estão até pregados aqui, ó. Olha, na geladeira, de tanto que eu chorei, que eu fiquei triste. Oh, meu Deus do céu. Que eu falei, gente, isso não é pra mim, eu não vou conseguir passar, não vai dar certo. E, mas a reprovação é uma etapa da aprovação, né? Mas as pessoas têm que se ligar que isso não é indefinido. Porque a pessoa às vezes fica acumulando a reprovação atrás da reprovação, não muda nada, achando que tem a fila da aprovação, né? Que tem uma fila e quando chegar a minha hora vai ser. Não é assim. Quanto mais postura ativa você tem em mudar, identificar, em analisar, melhor, mais rápido tende a ser a aprovação. Tem que tomar as rédeas da própria vida, do próprio estudo, né? não adianta você ficar parado fazendo a mesma coisa e falar, não, vou ficar aqui fazendo isso que vai chegar a minha vez. Não, você tem que tentar. Por isso que eu sempre busco ajuda. Eu sempre peço às pessoas que, tipo, já tem muito mais bagagem do que eu, ou que já estão aprovados, ou que conseguem desembolar. Eu peço ajuda, porque se eu não tô conseguindo sozinha, né, eu tenho que pedir ajuda para outras pessoas. Às vezes a gente não consegue identificar o nosso erro e quando você mostra para as pessoas conseguem te ajudar. Não, com certeza. Por exemplo, agora, essa semana eu comecei a ler os códigos maiores, né, que são os que mais têm áudio, ouvindo e lendo. Para fazer um teste. Legal. Porque como eu tenho dificuldade em lembrar as coisas que eu tô lendo ali, porque eu acho que às vezes eu tô lendo e pensando na morte da bezerra. Você treina dois várias sentidos. vezes. Várias vezes eu tô lendo e falo, gente, pode voltar, porque você não tá pensando nisso que você tá lendo. Sim. Então eu tô fazendo esse teste, tô colocando o áudio e tô lendo pra ver se isso vai mudar. Então, acho que a gente tem que buscar alternativas, né? Buscar mudar algumas coisas pra ver se a gente consegue fazer dar certo. Não, sem dúvida. Essa ideia é muito boa. Eu até já escrevi sobre isso. É provar cientificamente que te ajuda a focar bem mais. Quando você usa 2 sentidos, né? Você usa a audição e a visão. E tende a ficar na tua memória, a memória do sentido, né? Assim, normalmente a gente só usa a memória da visão. Mas se você escuta, você tá lá na prova e você escuta a vozinha falando na sua cabeça, né? É desse jeito. Por quê? Sim. Porque você tem teve esse duplo estudo. Interessante. Tem gente que não tem paciência, né?
Gente, eu não sei, o Instagram nunca define. Eu pensei que eles iam avisar, mas eu vou só me despedir da Yasmin aqui, tá bom? Só para avisar que não fui eu, o Instagram bloqueou, sendo que ontem, nas lives de ontem, ele avisava, faltam 2 minutos. E agora não avisaram nada. Enfim, eu só vou, quando a Yasmin entrar aqui, a gente vai dar as palavras finais, tá bom? Para não ficar um negócio solto. E também agradecer a audiência super qualificada de todos vocês, obviamente, mas o Eduardo, que muita gente agradeceu a ele aí, o Eduardo Belisário, tem materiais excelentes. Tem também o Tecendo a Toga, né, que a Yasmin falou. E olha a carta aos concurseiros aí. A Isis, que foi uma das entrevistadas. Cadê? Eu não sei se a menina vai entrar. A Yasmin, eu tô com problemas com o nome. Valeu, Eduardo. Olha, entrou. Eduardo Toga, JK Concurseiro também, que eu já vi algumas postagens dela. Show de bola. Eu acho que caiu, né? Não, foi a uma hora, porque a gente fala demais. Aí caiu. Mas enfim, foi só para se despedir do pessoal e complementar para não ficar um negócio solto. Eu esqueci o que eu tava falando, então falei. Ah, meu Deus. Mas não, era alguma coisa de prova, coisas do tipo, mas... Eu tomei um susto na hora que caiu, lembrei da hora. É, porque é uma hora. Não, você tá falando do áudio, de ouvir e tal. De ouvir sim, do áudio, sim. Você acaba lembrando. E era alguma coisa de foco. Ah, sim, de impaciência. Sim. Esse negócio de escutar rápido os áudios, né? Eu tenho as mentorias, né? E aí eu mando um vídeo toda semana. E aí, de vez em quando, a pessoa, ei, não tem como acelerar a velocidade, não. É o bicho. São 8 minutos no máximo o vídeo. Sei lá, 8 minutos é quando é muito, sei lá, 5 minutos. O cara não quer esperar 5 minutos. Tem que acelerar o vídeo. Pelo amor de Deus, gente. É aquele que desliga o micro-ondas quando tá faltando 3 segundos. Exato, exatamente. Exatamente. Ótima analogia. Eu faço isso. Não é possível. Já 3 segundos. Ai, cancela. Ai, chega. Ai, diabo. Não, a minha mãe, ela faz o contrário. Ela não sabe mexer no micro-ondas, ela coloca 20 minutos. Tipo, quando o negócio precisa de 1, aí quando tá. Aí ela não tem a mínima noção, né? 19 minutos e 2 segundos ela para. Mas você não tá usando. Não pode ser assim, velho. Não pode, cara. Não pode. Não pode. A gente vai trabalhando pra melhorar. Com certeza. Yasmin, pois era só pra despedir de forma decente, né? Te agradecer aí a presença. E trazer essa super audiência que você trouxe, que o pessoal te ama. Ótimo. Eu que agradeço pelo convite. Você conseguiu? Pronto. A outra vai ficar salva? Oi? Todas estão salvas. Todas estão salvas. Show. Tá? Salvas aqui no Instagram, né? Sim. Uhum. Às vezes eu tento gravar no celular, sendo que elas ficam muito grandes, o celular está entupido de coisas já e eu não consigo. Mas quando eu consigo, eu também jogo no YouTube. Mas até amanhã tem 24 horas aí para o povo assistir. Foi ótimo. Eu que agradeço, professor. Viu? Foi muito legal o bate-papo. Pronto. Muito show obrigada, de bola, tá? A gente combina mais, viu? Bons estudos aí, boa quarentena, se cuidem.